Isaías, capítulo 60, versos 1 em diante. Diz assim a palavra: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Levante os olhos ao redor e veja, todos se reúnem e vêm até você. Os seus filhos chegam de longe, as suas filhas são trazidas nos braços. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria. O seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo, porque você receberá a abundância do mar e as riquezas das nações serão trazidas a você. O seu território ficará coberto por uma multidão de camelos, os dromedários de Midian e de Efã. Todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de você. Os carneiros de Nabaiote a servirão. Serão aceitos ao serem oferecidos sobre o meu altar, e eu tornarei mais glorioso o templo da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas voltando ao pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. À frente virão os navios de Tarsis para trazerem de longe os seus filhos, ó Jerusalém, e com eles a prata e o ouro para a santificação do nome do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque ele revestiu você de glória. Estrangeiros edificarão as suas muralhas e os seus reis a servirão, porque no meu furor eu a castiguei, mas na minha graça tive compaixão de você. Os seus portões estão sempre abertos, não serão fechados nem de dia nem de noite, para que lhe sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não a servirem perecerão. Sim, essas nações serão totalmente arrasadas. A glória do Líbano virá a você, o cipreste, o almeiro e o bucho, juntamente para adorarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar em que descansam os meus pés. Também virão e se inclinarão os filhos dos que a oprimiram. Todos os que a desprezaram se prostrarão até as plantas dos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Você era uma cidade abandonada e odiada, um lugar onde não passava ninguém, mas eu farei de você uma glória eterna, uma alegria de geração em geração. Você mamará o leite das nações e se alimentará ao peito dos reis. E saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Em vez de bronze, eu lhe trarei ouro. Em vez de ferro, eu lhe trarei prata. Em vez de madeira, bronze. E em vez de pedras, ferro. Farei com que a paz seja o seu inspetor e com a justiça seja o seu opressor. Nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra, nem de ruína ou destruição em seu território, mas as suas muralhas você chamará salvação e os seus portões louvor. Nunca mais o sol será a sua luz durante o dia, e o resplendor da lua nunca mais a iluminará. Pois o Senhor será a sua luz perpétua, e o seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca minguará, porque o Senhor será a sua luz perpétua, e os seus dias do seu luto chegarão ao fim. Todos os do seu povo serão justos e para sempre herdarão a terra. Serão renovos que eu plantei, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado.
pequeno virá a ser 1000, e o menor uma nação forte. Eu, o Senhor, farei com que no tempo certo isso logo se cumpra. Vamos orar. Ó Deus, que texto da sua palavra que aponta para algo tão belo, tão maravilhoso. São coisas que os nossos olhos ficam tentando ver, a nossa mente imaginar. Mas é promessa do Senhor e certamente se cumprirá. Promessas direcionadas ao seu povo. O Jerusalém do Senhor, o Sião do Senhor. Aqueles que creem em teu nome. E nós te pedimos que essas palavras venham trazer ânimo e esperança para nós. Mas venha também produzir, ó Pai, o desejo de vivermos na tua presença. Vivemos hoje toda a tua graça e aguardarmos a plenitude de tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. É fantástico esse texto, não é? É fantástico. O capítulo 60 de Isaías é um dos textos mais gloriosos e esperançosos de toda a Escritura. Não é só do livro de Isaías, mas da Escritura de uma maneira geral. E depois de algumas sequências de textos que vão falando a respeito da relação de um povo desobediente, que Deus está tratando com juízo, mas sempre ali. Agora o texto descreve algo diferente. Capítulo 59, da semana passada, eu cheguei a dizer para vocês que foi a preparação, uma delas mais difíceis para mim. Porque era um texto que me expunha o servo de Deus. Nós que ainda não somos santos plenamente, apesar de sermos redimidos pelo sangue de Cristo. Mas ainda somos pecadores. O texto nos mostra que a gente ainda vive certas atitudes de rebeldia. O texto no capítulo 59 nos mostrou que Deus é um Deus justo e eventualmente Ele nos pune, mas com o propósito de nos resgatar. Nós vimos que em alguns momentos, ao invés de uma sensibilidade espiritual que deveríamos ter, não temos. O texto mostrou que o próprio Senhor agiu com juízo. Ele colocou o povo sob um cativeiro. Eles eram escravos. Jerusalém destruída. Portões destruídos. Muros ao redor da cidade destruídos. O templo local da demonstração e manifestação da presença de Deus destruído. Um povo distante que chorava, que angustiava e que entendia que sozinhos eles não conseguiriam nada. Então a esperança era quase nula. Uma sensação de fraqueza diante do sofrimento. Foi isso que o texto nos mostrou no capítulo 59 que nós estudamos semana passada. Mas agora, Deus mostra o futuro. Mas não um futuro qualquer. Um futuro onde Deus vai trazer novidade. Ele vai trazer a sua própria glória. E Ele vai mostrar que com a sua presença, com a sua glória, Deus é um Deus poderoso, amoroso. E Ele vai trazer restauração. Ele vai trazer redenção para o povo. E é exatamente isso que nós, o povo de Deus, devemos sempre nos lembrar. E Deus age assim, porque Ele agiu pelo seu amor e Ele resolveu nos amar. É uma atitude que vai muito acima daquilo que nós somos e daquilo que nós produzimos nas nossas vidas. É Deus nos dando muito mais do que merecemos. É Deus fazendo a graça dEle sendo recebida. É isso que o texto vai nos mostrar. É como se Isaías tivesse ungido e direcionado pelo Espírito, dizendo: aponta a realidade para esse povo, e agora aponta a realidade daquilo que eu vou fazer com esse povo.
para que a sua esperança esteja em mim. É isso que Deus está fazendo. Existem alguns momentos na nossa vida que ficamos meio que sem ver luz. Parece que tudo está opaco. Não existe motivação para nada, nem força. Algumas pessoas, diante de problemas traumáticos, elas travam. Elas não conseguem sair do lugar, elas não conseguem vir à igreja. Elas não conseguem ir numa comemoração de um amigo. Elas não conseguem porque emocionalmente elas estão abatidas. Mas o texto mostra que Deus é grande. Vou usar uma expressão muito usada ultimamente, Ele é maior. E Ele é misericordioso. O povo havia, pelo pecado, sido separado de Deus. Não havia justiça entre eles. Ninguém podia produzir salvação por si mesmo. Mas o Senhor vem. E olha só, o verso de número 20 do capítulo 59 aí. O texto começa dizendo assim: o Redentor virá a Sião. Com essa frase, Deus sintetiza tudo. Olha, a situação é essa, mas o Redentor vem. E agora em Isaías, a cena muda completamente. Aquilo que era treva, aquilo que era escuridão, aquilo que era opaco, dá lugar à luz. E é a primeira coisa que Ele vai nos mostrar. Um Deus de luz. Aquele pecado que me dava vergonha, para mim mesmo pensar, para Deus nem se diz, mas aquela vergonha dá lugar à glória de Deus que nos é conferida. Aquele juízo que levava as pessoas a ficarem escravizadas como disciplina para depois Deus resgatar, dá lugar à restauração. O medo dá lugar à esperança. E é sobre essa esperança que o texto está falando. Então, o objetivo principal desse texto, Isaías 60, é não a capacidade daquelas pessoas de resolver aquele problema. Pelo contrário, o texto já diz, vocês não. Mas o que o texto vai mostrar é a presença gloriosa de Deus no meio desse povo. Diante de um Deus Yahvé. A expectativa de habitação eterna e gloriosa. Diante disso, nós vamos caminhar. Vamos ver o texto falando a respeito dessa esperança. Coloque seu coração nisso. A primeira coisa que o texto nos mostra, no verso 1 do capítulo 60 de Isaías, é: levante-se, resplandeça, porque a sua luz chegou e a glória do Senhor nasce sobre você. Uau! Resplandeça, levante-se. São dois imperativos. Não são palavras, olha, se você quiser, dá uma animadinha aí. Dá uma animadinha, fica de pé, toma um banhozinho, troca de roupa, põe um perfuminho para ficar cheiroso. Tem muitos dias sem tomar banho. Não, não é isso não. Deus chega e diz, olha, levanta. E mais do que isso, resplandeça. A ideia é, fique iluminado. Mude. Aí você diz, gente, eu estou vivendo numa situação que eu não dou conta nem de levantar os ombros. Eu estou descaído. Eu estou num momento de dor. E Deus chega e diz, levante-se, coloque de pé e resplandeça. Só que Deus não está dizendo, acha sua luz dentro de você mesmo. Eu vou te ajudar a achar alguma coisa que você tem que é boa, que vai fazer tudo mudar. Já ouviu alguma vez alguém dizendo isso para você? Você precisa se ver melhor, você precisa se valorizar, você precisa entender que você pode, você consegue. E Jesus mostra para a gente no Novo Testamento que nós não damos conta. O nosso pecado nos oprime, nos maltrata, nos faz escravos. E aí Deus diz, vocês vão receber aquilo que vem do céu,
porque a sua luz chegou. A luz para você. A tradução, ela às vezes dá uma ideia de que você encontra a sua luz, mas no original é aquilo que vem do alto, vem sobre você. A luz que você precisa, o ânimo, aquilo que vem de Deus. E o texto diz, e a glória do Senhor nasce sobre, não é dentro. Não é dentro de você que isso está dormindo, é de Deus que vem e te acorda, te transforma, te muda. Mas o texto diz, levanta-se, vai mostrar uma luz. Mas isso tudo tem a ver com a presença de Deus na sua vida. Um povo que havia sido humilhado, que vivia numa escuridão espiritual. Lembra, eu mostrei isso para vocês? Um povo que tinha uma disciplina de Deus em cima deles, um sofrimento, um exílio, mas agora Deus anuncia uma nova realidade. A realidade é, a luz chegou. A luz chegou. A luz, irmãos, não nasce da igreja. E nem nasce de você. A luz vem de Deus. E a luz aqui tem a ver com clareza, com discernimento, onde a partir daquilo que Deus traz, essa luz, Ele mostra que apesar dos problemas, Deus está ali. Vocês lembram do profeta? Numa cidade pequenininha. E quando o rei da Assíria vinha, era o maior reino da época, vinha, Eliseu já tinha tido uma profecia de Deus de como as coisas aconteceriam. O povo de Deus era pequenininho, o exército, tudo, mas eles se preparavam e os assírios não conseguiam. Não conseguiam. Não conseguiam. E eles fizeram isso várias vezes. E aí eles reuniram os generais. E o rei perguntou, gente, o que está acontecendo? Deve ter um olheiro aqui, alguém que está contando para eles o que a gente vai fazer. Aí um deles disse, ninguém aqui é essa pessoa que está traindo. É porque eles têm um profeta. E esse profeta, ele sabe quando a gente vai. E o povo se prepara. Então o rei falou, então vocês vão lá e pegam esse homem. Nós vamos acabar com essa história. E eles não mandam 10 pessoas para irem lá. Eles mandam um batalhão inteiro, com animais, com pessoas e tudo mais. E pela manhã, eles já estão todos a posto, cidadezinha bem ali colocada, bem protegida, ninguém conseguiria sair. E eles iam achar o profeta do Senhor ali. Lembra o nome dele? Eliseu. Eliseu está dormindo, tranquilo, em paz. Aí o rapaz que acompanhava ele, que servia o profeta, ele acorda, vai ver todos aqueles policiais, aquele exército, aqueles animais, e ele chama Eliseu e diz, olha só, eles estão aqui, eles são muitos, eles vão destruir tudo. E aí ele pede para Deus abrir os olhos daquele rapaz, para que ele pudesse ver qual era a realidade. E ele viu o exército de Deus. Cavalos como de fogo, diz o texto. Era como se eles estivessem pegando fogo. Um exército muito maior do que aquele que estava ali. E os seus olhos puderam ver o que Eliseu sempre soube, dessa presença de Deus com eles. Que nada aconteceria. O que está acontecendo aqui, em Isaías capítulo 60, é Deus dizendo, olha, você está aí acuado, parece que o exército do mundo, da iniquidade, da maldade, da tristeza, da angústia, da dificuldade, está sobre você. Mas eu vou abrir os seus olhos e vocês vão ver a luz, vocês vão ver o meu exército, vocês verão a mim mesmo, porque eu sou a luz. No momento da dificuldade, irmãos, é Deus que abre os nossos olhos para a gente contemplar. Pare de usar coisas, de ir às pessoas como se elas fossem. É Deus quem é a solução. E nós encontramos o Senhor quando nós buscamos alguém que nos ajuda a ver o Senhor pela Escritura.
quando nós lemos também a Escritura, quando nós vivemos com um povo que fala e vive a Escritura, um povo que tem experimentado da luz para te mostrar a luz. Busque no lugar certo, encontre no lugar certo. O livro de Isaías é maravilhoso, são vários profetas maravilhosos. Isaías eu sou muito chegado, já li algumas vezes. Isaías usa frequentemente a imagem de luz, ou da luz, para representar um bocado de coisa. Ele já usou a luz para representar a salvação. Ele fala da luz sendo a revelação de Deus. Ele fala sobre a luz sendo a presença de Deus. E ele fala da luz como uma graça de Deus excelsa e que cumpre a nossa salvação. E agora, mais uma vez, ele está falando para um povo caído, pecador, eu e você, alguns que estão vivendo afastados de Deus, e que estão com a cegueira espiritual, e que estão sofrendo até dores por causa dos seus pecados. Mas agora Deus está trazendo para eles outra coisa. Olhem só o verso 2, Isaías 60, verso 2. Diz: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. É como se ele estivesse repetindo mais uma vez o que ele pôs de uma forma mais sintética no verso 1. Mas vocês estavam em trevas, vocês viviam as trevas espirituais, e o mundo onde vocês estão, a terra está em trevas. A escuridão, as trevas estão envolvendo vocês. Vocês não conseguem ver clareza, mas Deus vem e resplandece no meio disso tudo. Quando nós convertemos, é mais ou menos isso que acontece. Parece que Deus vem, parece não, Ele vem com o seu Espírito, Ele gera algo em mim que não tinha, isso chama regeneração, é a ação do Espírito. Ele abre os meus olhos para que eu possa ver o Senhor, e Ele me dá a fé para que eu possa crer nele. O nosso mundo, irmãos, até que o Senhor Jesus venha, é esse mesmo mundo. Um mundo em trevas. Contudo, Deus faz o povo dele, aquele que crê nele, brilhar no meio desse mundo em trevas. E isso nos ensina uma verdade fundamental. O povo de Deus não produz luz, mas o povo de Deus resplandece a luz de Deus. Um cristão que vive a vida cristã, a luz de Cristo é percebida. A presença de Cristo, a paz de Cristo, a esperança que Cristo traz, tudo, a gente começa a viver isso, e as pessoas olham e dizem: ei, o que aconteceu com você? Porque tive com você há um mês atrás, e hoje parece que você é outra pessoa. O Espírito trouxe aquilo que não existia. E a partir do momento em que Deus vem, Ele nos faz resplandecer a luz dele. Por isso que o texto diz no verso 1, levante-se e resplandeça. Mas é a luz que Deus vai enviar. Assim como a lua reflete o sol, ela não tem luz própria, mas nós vemos ela brilhando, e ela brilha porque o sol joga luz sobre ela e ela brilha. E como é maravilhoso, naquele ápice da luz cheia, a gente olha para o céu e diz: uau! Eu não sei quantos de vocês já tirou foto da lua. Eu tenho muita foto da lua. Eu tenho uma luneta em casa para ver. Sabe quando isso aconteceu? Ixi, eu nem sei quantos anos tem isso. Eu acho lindo, mas a lua não tem luz própria, como eu e você também não temos. Mas quando Deus vem, Ele faz com que a sua igreja resplandeça, reflita a glória dEle. A glória que Ele nos dá, mas é dEle. E aqui Isaías apresenta uma grande mudança em relação ao capítulo anterior que nós vimos. Antes havia cegueira, tropeço. Agora, o povo se levanta, porque a glória de Deus está com ele.
com o povo de Deus. Maravilhoso. Isso aponta para Cristo, queridos. Nós encontramos o cumprimento disso plenamente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. O Novo Testamento, ele declara várias vezes coisas a respeito de Jesus sobre luz. Diz que ele é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Deus revelado, a luz clara. Em Lucas capítulo 2 diz que a luz é para revelação aos gentios, dando a mesma ideia de Isaías. Deus lança a luz sobre a nossa vida para que a gente resplandeça a luz da glória de Deus. E aquele que veio iluminar os que estavam em trevas, ele age e a partir daí nós, transformados, manifestamos a glória de Deus. Cristo é a manifestação da glória de Deus. Sem Cristo não existe luz. Sem Cristo continua a escuridão. Sem Cristo estamos mortos espiritualmente. Sem Cristo estamos cegados pelos ídolos e os pecados. Nós estamos separados de Deus. Mas o evangelho anunciado é: a luz chegou. É isso que Isaías está dizendo. Ei, acorde, fique de pé e resplandeça, porque a luz está sendo lançada sobre você. Deus está aqui para te salvar. As nações, elas serão atraídas pela luz de Deus. O texto diz isso. Olha só o verso 3, diz: as nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos pelo resplendor do seu amanhecer. Não só vocês estão cheios de luz, mas as pessoas vêm ver a luz no meio do povo de Deus. Talvez você hoje é um servo de Deus, um crente, porque um dia você estava numa situação de desespero e angústia na sua alma, e Deus mandou alguém para que você pudesse dar um tempo para ele falar a respeito do amor e de Cristo. E hoje você tem a luz de Cristo resplandecendo no seu coração. É assim que Deus faz. As nações se encaminham para a luz. Elas precisam disso. É tipo, eu gosto de conviver com estes. Nestes existe tranquilidade, esperança, alegria. Desde o Antigo Testamento, Deus já demonstrava que havia um propósito do povo de Deus para todas as nações. Israel deveria ser testemunha da glória de Deus. Israel, de uma certa forma, eles pegaram as promessas de Deus e colocaram só para eles. Mas a Escritura diz que eles deveriam ser sacerdotes para as nações. Eles deveriam levar intermediários para levar a glória de Deus a outras pessoas. Só que é muito interessante porque em Cristo, Jesus amplia plenamente através da igreja a proclamação do Evangelho. E aí nós somos chamados recebemos a graça, a salvação, a libertação, entendimento espiritual, esperança. Agora eu convivo com pessoas e a igreja proclama isso. Uau! Não existe esperança verdadeira longe da presença de Deus. E nós aprendemos isso. O mundo possui tecnologia, e cada vez maior. O mundo possui recursos, cada vez maior. O mundo possui conhecimento, cada vez maior, mas continua espiritualmente em trevas. Não responde o problema principal do ser humano, o pecado e os estragos que isso faz na sua alma. Somente Cristo é a verdadeira luz. A igreja, ela foi chamada para refletir Cristo. Se levante e resplandeça. A missão da igreja não é copiar o mundo, mas mostrar a glória de Deus ao mundo. E isso é difícil, porque a gente vive no meio das pessoas. E muitas coisas que o mundo faz, a gente vai atrás. Algumas delas são perniciosas e não deveríamos. Algumas delas são boas e a gente pode usar, mas o discernimento do que é bom e do que é ruim tem passado longe. Você às vezes é meio que, é como se fosse uma mágica.
bonita, e você fala, que legal, eu vou atrás disso. Mas por trás daquilo existe ilusão. E a gente pode dar muitos exemplos aí. A igreja vive muitas vezes a moda do mundo, ao invés dela viver a graça de Deus. Cuidado. Cuidado nas coisas pequenas. Eu me lembro quando eu comecei a usar o computador para dar aula no seminário. Eu era muito novo naquela época. Era muito novo. Eu tinha acabado de terminar. O meu professor tinha me preparado para isso. Foi para fora do país e eu fiquei. E eu não dava conta de assimilar tudo aquilo sozinho e preparar todas as coisas. E me mostraram uma ferramenta chamada computador. E eu comprei o meu primeiro notebook, um 386. Alguém aqui lembra do 386? Depois veio o 486, depois aquelas coisas todas. O primeiro que eu usei, aquele computador grande, o disquete era desse tamanho assim, era de papel. E de vez em quando ele embolava. Pronto, tudo que você tinha ali perdia. Mas tinha eu lá, esse 386 com os meus disquetinhos. 1.44. Gente, aquilo não cabia nada. E tinha um programa já naquela época, que era programa da Bíblia. Para colocar ali, não me lembro se eram 24, 32 disquetes, era uma caixona. Eu tinha que ir pondo para colocar tudo aquilo. Mas foi fantástico para mim. Me ajudou, eu cresci. O que tem de errado nisso? Não tem nada. Eu me lembro um dia, o aluno me questionou, pastor, o senhor tem que se desvencilhar disso aí, porque o senhor precisa trabalhar a Bíblia, abrir ela e tudo, e o livro. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou pecando mesmo? Claro que não. Aquilo foi bom. Mas desde aquela época havia já o uso ruim da máquina. E a coisa continua do mesmo jeito. O mundo pega coisas boas e transforma em ruins. A igreja do Senhor Jesus está acostumada a ver o uso discriminado de ideias, indiscriminado de ideias, e perde o filtro de Deus e da palavra de Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela faz diferença quando ela está no mundo, ela não é retirada do mundo, mas ela é protegida pela graça de Deus. E é por isso que Jesus Cristo pediu para que Deus santificasse os seus discípulos e diz, a tua palavra é que santifica, que é a verdade que santifica. Não peço que o Senhor esteja tirando eles do meio do mundo, mas eu peço que o Senhor esteja guardando eles do mal e santificando eles. A tua palavra é que faz isso. Deus continua chamando pecadores de todos os povos por aí. Essa é a verdade. E Ele usa a igreja para que isso aconteça. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Segunda coisa que o texto nos mostra é que Deus, Ele pega os filhos dele, a igreja, e derrama abundância sobre a vida deles. Olha só, a gente vai ver isso a partir do verso 4, diz, levante os olhos ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm até você. Os seus filhos chegam de longe e as suas filhas são trazidas nos braços. É o povo de Deus. O que está fazendo? Isaías está descrevendo um grande ajuntamento do povo de Deus. Filhos e filhas retornando, que nunca deixaram de ser filhos e filhas. É interessante quantas pessoas aceitaram a Jesus e estão vivendo à margem como se fossem ovelhas desviadas, perdidas. Mas quando a igreja do Senhor faz o que tem que fazer, levanta os olhos e resplandece, Deus ajuda para que essas pessoas possam voltar, porque existe algo maravilhoso ali. O povo espalhado, ele é trazido de volta pela graça de Deus. Isso aponta para o retorno do exílio babilônico que o povo viveu. Mas aplicando para a igreja,
tem a ver com Deus trazendo um povo que estava distante por causa do pecado, por causa de juízo. Agora Deus está trazendo de volta. É um ajuntamento de um povo redimido, verdadeiro, dentre todas as nações. Em alguns momentos, eu convivo e pastoreio ovelhas que, apesar de estarem presentes, é como se fossem ovelhas perdidas. Elas estão no convívio, mas nas bordas, nas beiradas. Elas não entram para desfrutar de toda a graça, bondade, luz e glória de Deus. É o crente conveniente para ele e não para Deus. É aquele que o dia que dá, ele aparece. Ele convive. O dia que dá, ele lê a Bíblia. O dia que dá, ele ora. O dia que dá, ele é crente. Apesar de ele ser um servo de Deus. Mas ele é negligente. Acorda, povo de Deus. Deus está dizendo isso. Vocês estão vivendo tudo isso porque vocês desobedeceram. Mas eu estou aqui. Acorda, povo. Eu sou a luz no meio de vocês. Jesus é a esperança. Você creu em mim? Venha. Volte, conviva, abençoe, seja abençoado. E diante disso, olha só o verso 5 diz: ao ver isso, você ficará radiante de alegria. Ou seja, ao ver as pessoas voltando para o Senhor, olhando para a luz e salvação, o coração dessas pessoas ficaram radiantes de alegria. O seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo, porque você receberá a abundância do mar e as riquezas das nações serão trazidas a você. Quando Deus age, aquele medo que a gente tinha se transforma em esperança. A tristeza é transformada em alegria. Aquela vergonha do meu pecado que eu fiquei acostumado com ele, deveria ter pedido perdão para Deus e me envergonhado, de tal forma que me arrependesse, mas não aconteceu. Mas agora, com a luz de Cristo, e eu me aproximando do meu Salvador, e Ele vindo dos céus agir de maneira mais clara na minha vida, a vergonha que existia é substituída por uma honra, a honra de Deus, que agora também é demonstrada na nossa vida. O texto também nos mostra aí do verso 5 ao verso 9, que apesar das riquezas das nações existirem, Deus está dizendo, eles são ricos, mas a riqueza deles pertence ao Senhor. Eles têm ouro, eles têm incenso, eles têm navios, eles têm rebanhos, eles têm riquezas em geral. É isso que o texto está dizendo. O foco aqui não é um evangelho materialista, mas a ênfase é: todas as coisas serão submetidas ao reino de Deus. Queridos, vivemos num mundo onde nós ficamos muito preocupados nas coisas que a gente entende que precisa para viver. E isso é tanto que às vezes nós damos o maior tempo, quase a plenitude do nosso tempo, atenção, força, energia e até mesmo investimentos nestas coisas, e quando damos alguma coisa para a nossa convivência com Deus. O texto diz, olha, Deus vai fazer com que as coisas venham até você. Ontem eu estava com a família da Hannah e do Guilherme. A Hannah está grávidazinha, está linda. E eu tive a oportunidade de dizer uma coisa para os dois. Eu disse, olha, vocês devem estar pensando e preparando muita coisa na mente de vocês. Quando a menininha vem e está aí no forninho, você pensa como vai ser, como é isso, como é aquilo, e a sua mente começa a andar, a infância, adolescência, adulto, vai casar com alguém, ai meu Deus, e aquela coisa toda maravilhosa. Eu disse, tudo isso vale a pena pensar. Mas o texto diz que aquele que teme ao Senhor tem os seus filhos ao redor da sua mesa com Ele, e naquele momento, significava o momento onde você pastoreia, você ensina o seu filho o caminho do Senhor. Você abençoa. Era essa a cultura daquela época.
A alimentação era um momento sagrado. E eu disse para eles: vocês querem dar o que é de melhor para Maitê? Ensine o caminho da luz, da salvação, da esperança, da verdadeira alegria. E o texto repete, ele começa dizendo: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E aí logo depois de dizer isso, diz: assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O temor de Deus, a fé no Deus da glória, traz tudo aquilo que nós precisamos. Nós trabalhamos, nos esforçamos, mas a Escritura no capítulo 127 dos Salmos diz: o Senhor lhes dá o que vocês precisam, é claro, enquanto vocês dormem. É Deus que abençoa. Qual a relação disso com Cristo? Vocês lembram que quando o Senhor Jesus nasceu, aqueles que são conhecidos por reis magos, ou magos, ou estudiosos, e eu prefiro esse último, eles vêm de outros lugares, de outras nações, e não do meio do povo de Deus, e eles chegam para Jesus, e o que eles entregam para Jesus? Eles entregam coisas preciosas. Eles entregam ouro, incenso, e eles são povos vindo de longe para adorar ao Rei Jesus. Jesus é o centro da adoração. E haverá um tempo que todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Aqueles que creem e aqueles que não creem. Para aqueles que creem, esse momento é alegria, é júbilo diante do seu Senhor. E aqueles que não creem também vão se ajoelhar e vão sofrer, porque eles vão reconhecer que tudo que foi dito era verdade. E eles vão dizer: esse é o Senhor, porque toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Deus continua reunindo o seu povo. Nós estamos aqui, vamos estar hoje à noite, vamos estar longe, juntos, como povo de Deus, e Deus continua reunindo o seu povo. No tempo da pandemia, Deus nos reunia todos os dias à noite. Foi um tempo difícil, mas foi um tempo cheio de bênção, de graça. Deus trouxe tanta bênção que a doença passou ao largo. E aqueles que tiveram, venceram. Se Deus tinha o propósito de levar alguém, levou, mas isso era glória, porque estaria no Senhor. O Evangelho, ele continua chamando filhos afastados. O Evangelho continua chamando pessoas pecadoras, que estão perdidos, pessoas sem esperança. A missão da igreja, nossa, minha, sua, como povo de Deus, individualmente, coletivamente, a igreja existe para proclamar Cristo ao mundo. Quando você vive no seu dia a dia, você vive Cristo e proclama Cristo. Ontem, conversando com a mãe de um rapaz que vai casar agora em junho, não é da nossa igreja, mas eu conheço desde pequenininho, os pais antes de se casarem. E ela dizendo: meu filho começou a namorar uma menina, lá atrás, 3 anos e tanto atrás. Como é que foi? Ela disse: olha, eles estavam na faculdade, no Mackenzie, e tinha um grupo da ABU ali, e eles estudavam a Bíblia e conviviam, e ali ele conheceu, e ali tudo foi acontecendo. E, puxa, que coisa jóia. Ela disse: teve um detalhe, ela tinha um namorado durante um tempo, e a tia levou numa igreja, que ela não era crente, na Assembleia de Deus ela se converteu, se tornou uma serva do Senhor. Mas antes disso, ela foi evangelizada por essa tia que lhe deu uma Bíblia. E aí ela chegou à seguinte decisão: eu vou para a igreja buscar Cristo. E chegou para o namorado, que não era ainda esse rapaz, filho dessa irmã, e ela disse: olha, eu vou para a igreja. Ele disse: não sei se vou. Ela disse: tá bom, a gente termina por aqui. Encontra esse rapaz. Ela namora com ele, vai se casar. Só que ela trouxe um detalhe que fez o filho dela gostar dessa menina.
Aonde ela passava, ela falava de Jesus. Se ela estava no táxi, se ela estava convivendo com alguém, se ela ia comer alguma coisa, ela sempre falava da bênção de Cristo Jesus para as pessoas. E isso ferveu o coração dele. Eu falei, essa escolha foi espetacular. Ela é uma influencer bem conhecida nacionalmente. E ela dizia ali, ela fala de Cristo. Nossa alegria, irmãos, deve estar na obra de Deus. Como você pode ser cristão onde você está? Como você pode agir com a justiça de Deus onde você está? Com o amor e a dedicação de Deus com o que você faz? Demonstre Cristo. O povo de Deus deve se alegrar ao ver vidas sendo alcançadas pelo Evangelho, porque a luz de Cristo resplandece no seu coração. Essa aplicação é importante. Terceira coisa. O Senhor transforma vergonha em glória eterna. Isaías agora vai descrever a situação de novo. Muros reconstruídos. Opa, antes era destruído. Agora Deus está falando de portas abertas. Não vai precisar mais fechar a porta, porque os nossos inimigos se tornaram amigos, vão até trazer as coisas deles para nós. Eles estavam desonrados, envergonhados, e o seu Deus deixou vocês se tornarem escravos, e agora Deus restaura a cidade, coloca eles lá dentro, eles glorificam a Deus, e as pessoas honram, a honra foi restaurada. Havia dor, ausência de tranquilidade, e quando Cristo vem, mesmo que o mundo esteja difícil ao seu redor, existe algo chamado paz ali dentro, que te sustenta. E os inimigos são derrotados, porque Deus protege os seus. Olha a descrição que Isaías nos traz a partir do verso 10 até o 18. Antes era humilhada, saqueada, destruída, desonrada, mas agora Deus chega e diz, vou restaurar. A graça de Deus muda a condição das pessoas. Muda a vida do povo de Deus. Olha só o que vemos no verso 15. Você era uma cidade abandonada e odiada, um lugar onde não passava ninguém. Mas eu farei de você uma glória eterna. Eu farei de você uma glória eterna. Pode assinalar isso. Uma alegria de geração em geração. Você vai transferir isso e de geração a geração. A alegria que Deus te dá, Deus vai dar o privilégio de te usar para levar dentro da sua casa. Essa era a antiga condição do povo e agora a nova. E Deus declara, eu farei de você uma glória eterna. Esse é o retrato da graça, irmãos. Descansar nisso é maravilhoso. Deus pega o rejeitado, o quebrado, o humilhado, o pecador, eu e você, e nos transforma, porque Ele é misericordioso. Aquilo que antes era juízo e destruição, Deus traz para nós em Cristo paz, favor, graça e misericórdia. E é isso que nós experimentamos. Outra coisa, o Senhor é a verdadeira salvação do seu povo. Nunca se esqueça disso. A igreja, ela não tem poder em si mesma, ela não tem luz própria, ela não tem execução de graça sozinha. Tudo isso vem do alto. Olha só o que diz o verso 16. Você mamará o leite das nações e se alimentará ao peito dos reis. E, olha só, saberá que eu sou o Senhor, seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. O centro da restauração não se chama prosperidade, como o mundo cristão contemporâneo tem dito. Você mede a bênção na vida de alguém olhando para a prosperidade que essa pessoa tem. Isso é mentira. A graça e a bênção sobre as nossas vidas é a presença enorme, ilimitada, grandiosa de Cristo na nossa vida. É a ação abundante do amor de Deus dentro de nós. Essa é a nossa riqueza.
O que mede a riqueza é a presença do Senhor, diz o texto, o Salvador, o Redentor, o poderoso de Jacó. O maior presente da salvação não é aquilo que Deus dá, mas é aquilo que Deus é na sua vida. Como é maravilhoso. E isso tem a ver com o seu relacionamento com Cristo, com Deus. Eu agora mesmo falei como a gente convive com Deus. O maior presente da salvação é Jesus. E Deus, quando Ele age, o texto diz que Ele traz sobre nós paz. Diz o texto, na parte final do capítulo, do verso 17, Ele diz, 60:17, farei com que a paz seja o seu inspetor, e com que a justiça seja o seu opressor. O reino de Deus, ele é marcado por paz e justiça. E isso aponta para o reinado perfeito de Cristo. Só Ele pode produzir isso. Isso tem a ver conosco? Acalma sua alma. Deus restaura vidas destruídas como a sua e como a minha. Deus pode. Deus mudou a vida de Paulo. Mudou a vida daqueles 12. Mudou a vida daquela multidão em Atos capítulo 2 que se converteu, ouvindo a pregação de Pedro e ainda receberam o Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. Deus derrama graça. É Deus quem restaura vidas destruídas. O passado não define o povo de Deus. O que nos define é Cristo e a eternidade. É Cristo na nossa vida hoje, amanhã e eternamente. Como Deus faz isso acontecer? O Espírito de Deus, através do Evangelho, Ele nos transforma. Ele nos mostra os princípios, os caminhos que devemos andar. Onde Cristo reina, existe mudança, entendimento, justiça, nova vida, existe paz. E quase completando aquilo que estamos falando, lembre-se que, por último, o próprio Deus vai ser a nossa luz, não só hoje, mas eterna. Nossa, que coisa maravilhosa. Deus é a nossa luz e ela será sempre conosco. Nunca mais, diz o verso 19, o sol será a sua luz durante o dia. Esses dias eu estava vendo, eu gosto de ver aqueles documentários que falam a respeito de coisas interessantes. E eu estava vendo algumas informações sobre o sol. E aí eles dando a ideia de como o sol pode perder a sua energia, ou pode acontecer uma coisa que pode colapsar, pode isso, pode aquilo. Mas se isso não acontecer, nós não vamos ver nada de problema no sol. Mas Deus está dizendo aqui, olha, não é o sol que vai eternamente te iluminar, e nem será a luz da lua. Ele diz, pois o Senhor será a sua luz perpétua. E o seu Deus será a sua glória. A luz da glória de Deus é quem vai nos iluminar eternamente. Eu não sei como é essa luz, mas não é uma luz que me cansa. Não é uma luz que me deixa mal. É uma luz que vai trazer para mim muita alegria. É como se Deus fosse fazer algo para que a gente veja plenamente. Alguém aqui tem uma televisão 4K? 8K? Já tem a 8K. E quando você põe as versões assim, uma perto da outra, meu pai tem uma antigona, ele diz, nossa, eu nunca vi uma televisão igual a essa. A dele é a melhor. Eu falo, pai, as mais novas são melhores. Não, mas a minha é fantástica. Mas se eu puser as duas juntas, eu vou falar, nossa, essa aqui vê muito melhor, porque tem luz aperfeiçoada. Isaías, ele nos mostra
E ele passa, é como se ele ultrapassasse a restauração da gente, que vai e está acontecendo hoje. Histórica. E do povo de Deus. Mas ele aponta para alguma coisa lá na frente. Ele vai terminando o texto e ele vai fazendo os olhos da gente olhar lá para frente. Ele vai nos mostrar a nova criação. Ele vai nos mostrar o novo céu e a nova terra. Ele nos mostra a eternidade com Deus. É como se ele dissesse, olha, aqui hoje Deus cuida de nós. Aqui hoje Deus transforma-nos. Aqui hoje Deus traz paz. Aqui hoje Deus age com justiça. Aqui hoje existe bênção. Mas há algo maior e eterno para a gente viver. Pleno, completo. Se você vai em Apocalipse capítulo 21, ali terminando a Bíblia, no último livro da Bíblia, no verso de número 23 do capítulo 21, diz: a cidade não precisará do sol, nem a lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. É a mesma coisa que Isaías está dizendo. É isso que Deus traz para nós. A maior alegria do céu será a presença desse Deus glorioso. O povo de Deus é glorioso, por quê? Porque Yahvé habita ali. Tudo mais é secundário. Qual tem sido a sua verdadeira esperança? No meio das confusões que você mesmo gera e que o mundo gera na sua vida, como é que você tem agido? Como é que a graça de Deus tem te sustentado? Ou você está tão preocupado com o mundo que você vê a vida escura? Você consegue ver acima e além? Você consegue ver a luz de Cristo no meio dessa escuridão, te dando norte e esperança? Porque a verdadeira esperança do povo de Deus é viver eternamente na presença do Senhor. Contemplar a glória do Senhor. Desfrutar da comunhão perfeita com Deus todos os dias. Ouvindo a sua verdade, e com os anjos glorificando o Senhor. E aí o texto diz, e não vai ter mais luto. Qual é o nosso maior inimigo? A Bíblia diz, e aí foi vencido o nosso maior inimigo, a morte, a ressurreição, é o vencimento da morte. Jesus mostrou que pelo seu poder ele venceu a morte. O texto diz no verso 20, finalzinho, e os dias do seu luto chegarão ao fim. E aqueles que morreram, mas creram, eles vão ter vida de novo. Nesse mundo, hoje, a gente ainda chora. Nós sofremos. Nós enfrentamos perdas. Seja elas quais forem, humanas, ou perdas instrumentais, financeiras. Nesses dias a gente ainda luta com o pecado e ainda tenta ajudar aqueles que estão vivendo a expectativa de que cair. Como é difícil ter um filho e você ter que ajudá-lo a vencer. E hoje nós morremos. Contudo, Deus promete, e Ele diz, os dias do seu luto chegarão ao fim. É uma promessa maravilhosa. E isso tem que trazer esperança para hoje e eterno. Haverá um fim definitivo da dor. Não vai ter mais dor. Não vai ter mais ausência de morte. Não vai ter mais presença de morte. Vai ter uma ausência de sofrimento. Haverá paz. Ah, eu quero isso. Deus me deu isso. Louvado seja o Senhor. O povo do Senhor, diz o texto no verso 21, fechando, o povo do Senhor será completamente transformado. Olha só, todos os do seu povo serão justos. Opa, que interessante. Olha para você mesmo, você é justo? Você faz tudo que é certo? Você é bonzinho? De vez em quando passa um sentimento ruim aí, pelo outro? Uma vontadezinha que o outro dê uma explodida? De vez em quando você fica chateado com o que o outro fala e tenta, você fica pensando, nossa. Você vê algum indivíduo aí, grandão, que conduz a vida do nosso país fazendo coisa errada, você fala, nossa, Deus podia passar o rolo compressor. Já pecou com isso?
Já pensou a maldade assim? Ao invés de ajoelhar e orar pela misericórdia de Deus sobre aquela vida, para que tenhamos tempos melhores, como diz o Salmo. Nós somos pecadores. Mas Deus diz, olha, vocês todos vão ser justos, não vai ter mais isso. Porque quem faz justiça é o Senhor, e lá também não haverá pecado. E o texto diz, e para sempre herdarão a terra. Não foi eu que conquistei, foi Deus que deu. E ele diz, e serão renovos, serão novos. Gente, que bênção, não vou ser careca. Ser careca é alguma coisa ruim. A maioria de nós pensa que é. Mas esse renovo não foi porque eu me plantei de novo, pus uma prótese, ou fiz um implante. Não foram as obras da minha mão, para que eu seja glorificado, diz o texto no verso 21. Isso aponta para a obra completa da redenção. Deus, Ele nos justificou em Cristo Jesus. Deus nos regenerou para que crescêssemos. Com o Espírito Santo, Ele nos sustenta como povo dEle, para a santificação. E Ele nos prepara cada dia, para que possamos ser glorificados com Cristo. Essa obra é do Senhor. O crescimento do povo de Deus pertence ao Senhor. O crescimento do reino de Deus pertence ao Senhor. E no verso 22 ele diz, o pequeno virá a ser 1000, e o menor uma nação forte. Eu, o Senhor, farei com que no tempo certo isso logo se cumpra. A expansão do reino não depende do poder humano, depende da fidelidade soberana de Deus. E é por isso que a igreja do Senhor continua crescendo, em nome do Senhor Jesus. Cristo está aqui. Isaías é profundamente cristológico. Ele está apontando para Cristo e as consequências. Cristo é a luz que chegou. Então, quando ele começa no texto, ele diz, levante, resplandeça, a luz chegou. Cristo chegou. A luz que chegou é Cristo. Cristo é a revelação da glória de Deus, e nós podíamos ver Deus encarnado. Cristo era o Redentor que foi prometido em todo o Antigo Testamento. Ele é o Rei adorado pelas nações. Ele é aquele que reúne o povo dele. Ele é a luz eterna da nossa criação. Tudo está apontando para Cristo. Esse Cristo que veio, e esse Cristo que promove a igreja dele, e esse Cristo que vem. Como que a gente pode concluir? Como eu comecei. Isaías 60 é um chamado para a gente ter esperança. Cristão, ele não foi chamado para ser opaco. Ele foi chamado para ter a luz de Cristo refletindo sobre a vida dos outros. Para ter a graça de Deus transformando a sua alma. Deus nos salva para que vivamos a esperança nele. Deus não abandonou o seu povo. Eles estavam vivendo aquele cativeiro e Deus não abandonou. Pelo contrário, Deus providenciou tudo. Deus é maior que as trevas do mundo. Nós estamos estudando Neemias. Uma das coisas mais lindas que eu já estudei detalhadamente é a forma com que a gente está estudando Neemias. E algo que me chama a atenção é Neemias ver toda a miséria do povo e saber da miséria que estava acontecendo lá em Jerusalém, porque ele estava cativo no reino lá, babilônico. E o coração dele ficou triste, ele ficou angustiado, e ele ficou orando durante 4 meses, buscando uma forma de falar com o rei. Ele era copeiro do rei. Ele não precisou nem chegar no rei e falar, deixa eu falar com o senhor, porque ele não podia fazer isso. O rei chegou para ele e disse, oi, por que você está abatido assim? Você não está doente? Está acontecendo alguma coisa com você? Ele diz, eu tive notícia do meu povo lá, em Jerusalém. E eles estão passando miséria, sofrimento, angústia.
E é por isso que eu estou triste. Aí ele tomou e disse, só me deixa ir lá para reconstruir aqueles muros? Eu vou e volto. É um tempo para eu fazer a obra. O rei disse, vou. Ele disse, não, mas o senhor podia dar condições de eu chegar lá? Só dar carta para eu passar pelo povo lá, para eles não fazerem nada comigo? Ah, eu dou carta. Ele diz, mas eles podem vir em cima de mim, o senhor me dá comandantes para vir comigo e soldados? O rei diz, eu dou. Aí ele diz, mas a gente precisa de madeira para construção. E o rei diz, eu vou autorizar a entrega da madeira. Foi ele que fez aquilo? O copeiro? Deus não abandonou o seu povo e os trouxe de volta. Cristo reina sobre todas as nações e fará com que tudo cumpra o seu propósito, inclusive na sua vida e na vida da igreja do Senhor Jesus, porque Deus transformou e cada dia transforma a nossa vergonha na glória dele. E a história, ela continua caminhando para a manifestação plena do reino de Deus, porque Cristo está voltando. E nós devemos nos lembrar isso. O Senhor chamou o seu povo, e as primeiras palavras aqui é, fique de pé e resplandeça. E eu digo aos irmãos, irmãos, fiquemos de pé. Não vamos ficar caídos na dor, na angústia. Vamos olhar para o alto e ver a luz, e ela vai resplandecer, e nós teremos forças para ficar de pé, e nós vamos resplandecer, nós vamos viver na luz, refletir Cristo, confiar nas promessas de Deus, pregar as promessas de Deus, e vamos viver como quem espera a glória eterna. Você espera Cristo? E se Ele voltar hoje, você está pronto? E se o Senhor, por alguma razão, te levar hoje, você está pronto? Porque você está vivendo aquilo que Deus te deu na luz de Cristo? Você continua vivendo nas trevas do pecado? Lembre-se, Cristo é a luz do mundo. Você está cansado? Você está sem esperança? Você está abatido? Lembre-se, a glória do Senhor ainda se levanta sobre você todos os dias. Você pertence a Cristo? É uma boa pergunta. Você creu? Você pertence a Cristo. Então viva como alguém alcançado e atingido pela luz salvadora. Não viva de outra forma. Levante-se. Resplandeça. Você já mostrou Cristo para alguém? Continue mostrando. Persevere. Porque a luz chegou, Jesus já veio, e o Senhor é a nossa luz eterna. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus Santo, de glória e majestade, nós somos muito gratos, ó Deus, porque apesar de tudo que nós vimos no texto de Isaías 59, sobre a dureza da vida deles, nós vemos aqui nesse texto a glória, a bondade e misericórdia do Senhor. Se antes vimos as coisas escuras, difíceis, sem esperança, agora em Cristo nós vemos tudo mudado. E obrigado porque o Senhor nos deu a fé. Obrigado porque o Senhor nos deu a esperança. Contudo, ó Deus, se algum de nós hoje está vivendo sem essa esperança, é como se não tivesse fé, ou embrenhado e sacrificado, escravizado por algum pecado. Ó Deus, haja no coração desses teus servos. Faça a tua obra em nós. Nos leve novamente para a luz, para que possamos resplandecer. Fortaleça-nos, ó Deus, porque somos frágeis. E com o Senhor seremos fortes. Derrame graça sobre o teu povo. Nós te pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.